por esse aspecto. Por isso que é bom nossa conversa aqui no Pause. Olha só, tem um aspecto que une também muito as duas, que é a maternidade, que a gente já colocou aqui, mas tem um outro... Às vezes eu percebo que tanto Maria como Iemanjá, elas mobilizam a fé dos devotos, muitas vezes para além, digamos, do organograma das religiões. Então, por exemplo, é comum ter pessoas que não são assim, tão católicos, praticantes, mas que têm devoção por Nossa Senhora. Ou que, às vezes, quando querem rezar, né, evocam só Nossa Senhora e esquecem, digamos, do Pai. Né? No caso das religiões de matriz africana, a mesma coisa. Né? É Oxalá, que me corrija se eu estiver errado, né? Oxalá, que é digamos, o principal orixá, né? O que está na cabeça de tudo. E tem gente que tem devoção, né? Que tem cultua Iemanjá, né? Sobretudo aqui no Brasil. Né? Iemanjá faz parte dos rituais de fim de ano, enfim, para quem vai na Bahia e para tantos outros aspectos. E aí, isso é uma questão, né? Isso deveria ser respeitado, esse organograma aí, digamos, espiritual, ou isso faz parte? Qual é a análise que vocês fazem, digamos, dessa força que elas têm, sobretudo aqui na população brasileira, que é onde a gente conversa, né, capazes, inclusive, digamos, de, entre aspas, superar, né, de vir até antes, digamos, do cabeça, digamos, da fé como um todo. Vasco. Queria esse livrinho amarelo que está aí embaixo, por favor. Queria só... Isso aqui é a Lumen Gentium. Deixa eu mostrar aqui para quem nos acompanha pelo YouTube. O Vasco. É a Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Igreja. Para quem estuda Mariologia, esse livro é muito importante, por quê? Porque o capítulo 8... O título dele é A Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus no Mistério de Cristo e da Igreja. E aqui, nesse capítulo 8, tem uma parte que fala o seguinte. Deixa eu me procurar aqui. Pronto, aqui diz na Lumen Gentium que nós temos um só mediador, Cristo, Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e nós, né? E aí quando a Lumen Gentium, quando vai falar do culto à Virgem Maria, diz o seguinte: exorta-se com todo o empenho os teólogos e os pregadores da palavra divina a que, ao considerarem a singular dignidade da Mãe de Deus, se abstenham com cuidado tanto de qualquer falso exagero, como também de uma demasiada pequenez de espírito. Essa é uma das partes mais comentadas quando se estuda a Lumen Gentium e quando se estuda a devoção a Maria. Por que ele diz? Se abstenham com cuidado tanto de qualquer falso exagero, como também de uma demasiada pequenez de espírito. Esse exagero em Mariologia tem um nome, se costuma chamar maximalismo. E essa pequenez, minimalismo. Então, o que se diz em Mariologia? Aqui, esses são os documentos do Vaticano II. E esse capítulo 8 trata especificamente da devoção à Virgem Maria, né, na igreja. Então, o que é o maximalismo? É aquele tipo de culto à Nossa Senhora que coloca Nossa Senhora, às vezes, acima de Cristo. Que a gente vê, às vezes, acontecer em algumas áreas da igreja, em alguns grupos dentro da igreja. O minimalismo é o contrário. É tornar a Maria uma figura tão pequena como se ela tivesse sido apenas a mãe de Cristo. Pariu e pronto. Então, o que a Lumen Gentium diz? Devemos evitar tanto uma coisa quanto outra. Né? Existe um culto especial, e aqui na Lumen Gentium também se diz isso, que é prestado a Maria. O culto aos santos e aos anjos se chama dulia. O culto a Maria se chama hiperdulia, está além. Então Maria está abaixo só de Cristo, mas está acima dos anjos e dos santos. Mas não se deve nunca esquecer de que o grande mediador é Jesus Cristo, embora se chame Maria de medianeira.
mas o grande mediador é Cristo. Então, Maria deve ser vista como um caminho para Cristo, mas não o caminho. O caminho é Cristo. Então é muito importante a gente ter atenção para isso, porque tem muitos grupos dentro da igreja que esquecem isso. E corre o risco do devocionismo, isso que você falou aí. A pessoa corre para rezar para Nossa Senhora. Eu sou um que rezo muito para Nossa Senhora, eu acho que quando eu penso nela, ela diz, meu Deus, lá vem o Vasco de novo. Porque, sabe, é minha devoção especial realmente a Nossa Senhora. É Nossa Senhora e Santa Teresa d'Ávila, são meus. Mas a gente nunca deve esquecer disso. Então, a devoção popular geralmente incorre nisso. Até porque Maria é a figura da mãe. A mãe é diferente do pai, quer queira, quer não. Tá? Tem uma coisa de afeto, de carinho, de acolhimento. Quer queira, quer não, corre logo para a mãe. Né? Então, é preciso estar sempre atento a isso. Tá? Ter a devoção a Maria, mas não esquecendo de qual é o objetivo maior, que é Cristo. Segundo né? documento importante é frisar para vocês que ele está... a base dele é aqui a voz do Papa, que é essa a gente chama de Constituição Dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II, né? Que isso aqui é o próprio Papa falando com a sua igreja. E aí, como é isso, Jean, no Candomblé e na Umbanda?